Bom, esse é o seu momento para se conectar, para respirar, fazer uma pausa consciente. De repente, esse é o único momento do seu dia que você reservou para isso. Então, esteja aqui presente, do corpo, de dentro, da alma. Eu tenho certeza que vai fazer diferença no seu dia. Vocês estão. Alguém pode só dizer se está vendo a minha apresentação? Só para confirmar. Olá, tudo bem? Olá, Paty, tudo Eu bom? estava com alguns probleminhas aqui, mas está tudo bem. Muito obrigada pela aula. Imagina. Vou deixar você no mudo aqui, tá bom? Eu só preciso confirmar se vocês estão vendo a minha. Estamos vendo a música está muito alta. Ah, que bom. Deixa eu tirar essa música aqui do fone aqui, para o pessoal que não conhece. Tá bom. Agora vamos lá. Então, só vou explicar rapidamente como vai ser a nossa aula de hoje. Eu vou fazer uma breve apresentação para vocês. Vou me apresentar, porque para a maioria de vocês, acho que vocês não me conhecem. Então, falar minha jornada desde que eu comecei no yoga até hoje. Falar um pouquinho do método Neuroflow, o lançamento desse método é hoje aqui na nossa live. E eu estou super feliz, super animada de fazer esse lançamento hoje, depois de tanto tempo trabalhando nisso. É, eu espero que vocês gostem e aproveitem a aula. O meu maior intuito aqui é fazer com que realmente vocês sintam a diferença no final, tá bom? Bom, eu sou a Luísa, sou casada com o Fábio, tenho uma filha de 5 anos, a Júlia. Eu tô grávida de mais uma menina, vai nascer meados de novembro. E eu moro fora já há 4 anos. Nós moramos 3 anos no Canadá e faz um ano, agora vamos completar um ano morando aqui nos Estados Unidos, aqui no sul da Flórida. E antes de mergulhar no nosso conteúdo, eu vou falar rapidamente a minha trajetória, enfim, como eu comecei dentro do yoga e o que eu fiz até agora e o que me levou a ser professora de yoga. É, Bom, a minha primeira profissão é como advogada. Eu até trouxe aqui uma foto minha antiga, é, como advogada, e eu tinha uma vida bem estressante. Eu morava em São Paulo, eu era bem workaholic, e nessa época eu não era casada, não tinha filhos, e eu tinha uma vida bem acelerada, uma rotina bem intensa de trabalho. Até que em uma ocasião eu fui levada por uma amiga para fazer uma aula de yoga. Eu nem sabia exatamente o que era yoga. E simplesmente depois da aula eu senti uma tranquilidade, uma calma, uma sensação de bem-estar muito grande. A aula foi intensa fisicamente, também foi desafiadora, mas o maior benefício que eu senti desde a primeira aula que eu fiz foi a parte mental. E desde então eu sigo praticando, isso já faz uns 13 anos que eu faço yoga. Mas somente em 2019 eu fiz o meu primeiro curso de formação e fui convidada por um professor. Eu fiz o curso para me aprofundar no yoga, nem era com o intuito de mudar de carreira, nada disso. E aí, no meio do curso, eu fui convidada por um professor para assumir as aulas dele. E eu simplesmente me identifiquei fazendo aquilo. E com o tempo eu fui sentindo que aquilo era a minha missão de vida, era ajudar outras pessoas a ter uma qualidade de vida maior, melhor, e eu sentia que aquilo era a minha missão, meu propósito. E em 2021, quando eu saí do Brasil, fui morar no Canadá, eu fiz a minha transição de carreira completa, e desde então eu sigo como professora de yoga. E muito feliz em poder trabalhar com isso, com algo que eu amo e que eu sei
que faz a diferença na vida das pessoas. Bom, aqui eu trouxe alguns tópicos para reflexão, que é uma crença muito grande de que não é possível você se priorizar, ter o seu momento de autocuidado e continuar em alta performance. Então, aqui, estar ocupada não é o mesmo que se sentir realizada, né? Eu era muito ocupada na época que eu trabalhava como advogada, eu não tinha tempo para nada, mas quando eu chegava em casa, eu sentia aquele vazio, eu sentia uma falta meio inexplicável. E desacelerar por alguns minutos por dia pode sim melhorar a sua performance. A autoexigência constante vai levar a um esgotamento físico e mental. Se você se cobra muito o tempo todo, isso vai te levar a um burnout. É meio que inevitável, né? A mente, ela não para, mas o corpo, uma hora, ele não aguenta esse esforço. E não existe um momento perfeito para se cuidar, né, gente? É sempre assim, é no meio do caos mesmo. Não adianta, às vezes eu converso com algumas pessoas que falam: ah, não, em tal dia, em tal época, em tal mês, eu vou começar a incluir esse momento na minha agenda. Mas vai chegar naquele momento, vai ter outra coisa que vai acontecer na sua vida e que você não vai conseguir fazer. E assim, o momento de se cuidar é o hoje, é o momento presente. Você precisa começar a incluir isso na sua rotina. Pequenos momentos por dia já vão fazer uma grande diferença. E priorizar-se não diminui o seu valor. Muito pelo contrário, quando você se cuida, você se sente melhor e você consegue entregar mais, não só no seu trabalho, como nos seus relacionamentos. Fazer aquele seu gerenciamento emocional vai te ajudar em todas as áreas da sua vida. E aqui eu trouxe umas crenças muito clássicas, assim, e, e que eu ouço bastante e já pensei dessa forma também. Só vou ter resultado se estiver sempre em alta performance. Me priorizar é egoísmo. O yoga é só um alongamento, não resolve meus problemas reais. Essa é um clássico, né? As pessoas acham que yoga é só a parte física, quando na verdade o físico é o veículo para chegar na mente. E cuidar de mim vai me fazer perder tempo. Sou muito ocupada, tenho muita coisa para fazer, não posso parar. E o resultado de uma pessoa que pensa assim, isso pode ser o seu caso também. Eu já pensei dessa forma. É uma vida acelerada, totalmente desconectada, onde o corpo grita, sente muitas tensões no corpo, um corpo tenso, e a mente ignora. É um sentimento de vazio, falta de propósito, uma mulher cada vez mais desconectada de si, só a mulher que está sempre ali na ação, na execução, no controle, e se desconecta totalmente do seu lado feminino, do lado do sentir, das emoções. E o estresse faz parte da vida de todos nós. É, Agora, como a gente vai lidar com ele é uma escolha nossa. E aí é a pergunta: como lidar com o estresse? Essa é a grande questão. E ao longo dos anos, estudando, me especializando, vivenciando uma grande transformação pessoal, eu cheguei no método Neuroflow, que é basicamente um método de cuidado para mulheres, não só mulheres, para pessoas que, como eu fui um dia, vivem no piloto automático e sentem que estão se perdendo de si. Ao longo do tempo, eu fui estudando, além do yoga, outras áreas, como a Ayurveda, como a neurociência. Eu sou uma pessoa muito racional e pragmática, e eu percebi que para a gente conseguir ter uma harmonia na nossa vida, é essencial ter alguns pilares que sustentam essa nossa harmonia, esse nosso bem-estar. E esses são os quatro pilares da saúde que eu trago aqui como a chave para que você encontre o meio termo na sua vida, um equilíbrio e consiga superar os desafios e lidar com eles de uma forma mais serena, mais tranquila, mais alinhada com você. Eu estou passando uma apresentação, eu
Tem uma pessoa falando que não está conseguindo ver nada. Vocês estão conseguindo ver o que eu estou mostrando? Tá normal? Ah, então tá ótimo. Só para confirmar. Então, assim, os pilares da saúde que são a base para que a gente consiga ter uma vida em harmonia. O primeiro, com o yoga, o movimento. O yoga foi onde tudo começou na minha vida e eu realmente acredito que através do movimento você consegue, é, ele te traz muita saúde, né? O yoga, ele usa o corpo como veículo para a mente. Então, é essencial esse pilar do movimento. Depois tem a alimentação. A alimentação influencia diretamente a nossa saúde, interfere, na nossa função cognitiva, o funcionamento do nosso cérebro, o nosso intestino, que é o segundo cérebro, já foi comprovado isso, nossa questão digestiva, enfim, a alimentação é essencial para que a gente tenha um corpo saudável, e corpo saudável é uma mente saudável. Não tem como desconectar essas duas coisas, corpo e mente sempre em conjunto. E para você saber o que que você vai comer, como você vai comer, como você vai se alimentar, você precisa se conhecer e se observar. E isso a gente faz através do pilar do silêncio. Então, o silêncio, através do silêncio, com meditações guiadas, com técnicas que eu vou ensinar, para que você comece poucos minutos. Eu sei que esse talvez seja o pilar mais desafiador para as pessoas nesse mundo intenso de hoje, ficar sem o celular, por exemplo, é um desafio, né? Esse é um pilar super importante também. Todos eles são essenciais. E o último é o sono, onde a gente faz a nossa recuperação muscular, onde a gente produz diversos hormônios para que a gente tenha uma vida mais equilibrada. E esses são os pilares, então. Onde eu ensino a fazer higiene do sono, e tem várias técnicas dentro de cada um desses pilares. E aqui um pouquinho eu trouxe para vocês saberem, enfim, o que as minhas alunas falam das aulas. A prática me ajuda na concentração, no foco. Durante a aula, o que mais me toca é o convite à concentração. E a Francine, sinto que meu corpo realmente trabalha e me respeita, e respeita meu ritmo e ainda me desafia. Isso é um pouquinho do que elas dizem das aulas. E agora vamos para a nossa prática. Agora que você ouviu tudo isso, eu quero que você sinta, porque é pelo corpo. Eu não estou conseguindo mais ver a minha própria apresentação. Eu vou dar um stop share aqui. É pelo corpo que a gente internaliza tudo isso e vai começar a sentir os benefícios. Então, vai para o seu tapetinho. A gente vai começar a nossa prática agora. Vamos começar sentadas, de pernas cruzadas. Alonga bem a coluna, relaxa suas mãos sobre os joelhos. Feche os seus olhos agora. Comece a trazer a sua atenção para o momento presente. Se permita estar de corpo, mente e alma no aqui e agora. Nada mais importa, somente esse momento. Relaxa a testa, relaxa o seu maxilar. Comece a trazer a sua atenção para o momento presente. E observe agora a sua respiração. Inspire bem profundamente pelo nariz.
Expire lentamente pelas narinas. Mais uma vez, inspire bem profundo. Expire bem. Mantenha essa respiração profunda e consciente durante toda a prática. Inspire, eleva os ombros. Na inspiração, gira os ombros para trás e para baixo. Inspire, eleva os ombros. Na expiração, para trás e para baixo. Mais 2 vezes, no seu ritmo. Agora troque o lado para frente. Inspire. E expire. Mais 2 vezes. Gira a última vez os ombros para trás. Abre bem seu peito. Inspirando, leva o queixo o mais alto possível. Mantenha a sua boca fechada. Leva a ponta da língua lá no fundo do céu da boca, o mais profundo possível. Estimulando a sua glândula pineal, a sua intuição, tudo aquilo só enxergamos com os olhos fechados. Retorna o queixo e traz o queixo agora em direção ao peito. Estimulando a sua glândula tireoide, alongando a sua cervical. Mantenha a respiração fluida, profunda pelo nariz. Inspire, retorne devagar. Mão esquerda na lateral do tapetinho ou o cotovelo esquerdo. E eleva o braço direito lá no sentido da cabeça, olha lá para o teto. Se aqui for muito, pode ficar com a pontinha dos dedos lá no tapete. Olha para o alto, abre o peito. Se você sentir, pode ficar com os olhos fechados. Sente a temperatura do ar que entra pelas narinas e que sai pelas narinas. Inspirando, retorne ao centro. Vamos trocar o lado, ponta dos dedos da mão direita, o cotovelo no tapete, eleva o braço esquerdo para o alto, olha lá no teto. Abre o peito, alonga bem a coluna, sente alongar bem a lateral esquerda do corpo. Sempre que a sua mente sair desse momento, volta ao foco para a sua respiração. A respiração é quem conecta a mente ao corpo no aqui e agora. Retorna a mão esquerda devagar. Apoie as mãos sobre os seus joelhos. Entrelaça os dedos das mãos lá atrás das costas. Estende bem os cotovelos. O máximo que você conseguir, abre bem seu peito. Inspira, olha lá para o alto. E na expiração, leva o tronco lá na frente. A testa em direção ao chão e os braços lá na frente. Mantenha essa respiração profunda, como se fosse o som do mar. Inspirando, suba devagar. Desfaz a postura das mãos. Pode apoiar as mãos sobre os joelhos. Deixa a coluna bem alongada. Imagina que tem um fiozinho te puxando pelo topo da cabeça em direção ao teto. Mão direita agora sobre o joelho esquerdo, mão esquerda lá atrás, e você vai torcer na lateral esquerda, olhando por cima do ombro esquerdo. As posturas de torção do yoga ativam a nossa digestão, nosso Agni.
É o fogo digestivo. Retorna à frente, devagar, para o outro lado, mão esquerda sobre o joelho direito, mão direita lá atrás, olha lá por cima do ombro direito. Auxiliando não somente na digestão física, mas na digestão emocional também. Retorna à frente, devagar. Leva as mãos agora por fora dos joelhos, pega lá nos seus pés. Foque em um ponto à sua frente e devagar tira os pés do chão, sem levar muito as costas lá atrás. Mantém a coluna longa, relaxa os ombros e olha lá na frente. Foque em um ponto à sua frente, uma postura de equilíbrio. O equilíbrio está dentro de você. Se você quiser se desafiar, feche os olhos e se observe. Relaxa os pés no chão. Traz as mãos aqui na frente agora, na frente das pernas. Vai caminhando com as mãos lá na frente, levando o tronco bem à frente. Queixo em direção ao peito. Você pode ficar com a palma das mãos ou só a pontinha dos dedos no tapete. Caminha com as mãos na sua lateral esquerda, mão direita sobre a mão esquerda. Você vai levar a testa lá em direção ao joelho esquerdo. Inspira profundo, lentamente, solta o ar devagar. Mais uma respiração bem profunda. Retorna ao centro do tapetinho, caminha com as mãos na lateral direita, mão esquerda sobre a mão direita, testa lá em direção ao joelho direito. Vai sentindo o seu corpo na postura, alongando bem as costas. Retorna ao centro. Vamos passar agora para a postura de quatro apoios no tapete, os punhos abaixo dos ombros, joelhos abertos na largura do seu quadril. Se for possível para você, gira os dedos no sentido dos joelhos. Inspirando, abre o peito, olha lá para o alto. E na expiração, arredonda a coluna, queixo em direção ao peito, umbigo lá para dentro. Como se fosse um gato se espreguiçando, descendo a sua coluna. Inspira, abre o peito, olha para o alto. E na expiração, queixo em direção ao peito, eleva a sua coluna. Sincroniza o movimento com a sua respiração. Vai mais duas vezes no seu ritmo agora. Mais uma vez. Mantenha-se aqui agora na postura do gato. Feche os seus olhos. Sente alongar bem a sua cervical. Empurra o chão com as suas mãos. Alongando bem os antebraços. E retorna, coluna neutralidade. Diz os dedos das mãos para frente. Sente-se lá atrás. Afasta os joelhos. E leva a testa ao chão, na postura da criança, em balasana. Pode afastar bem os seus joelhos, deixar a postura bem confortável. Essa é uma postura de descanso, é uma postura que acalma, uma postura que ativa o nosso sistema nervoso parasimpático. É uma postura restauradora.
Aqueles momentos que você tiver no ápice do seu estresse, pode fazer essa postura. E com certeza você vai retornar mais tranquilo. Faz mais uma respiração bem profunda pelo nariz. Pode soltar o ar pela boca. E vem para a postura de 4 apoios novamente. Os punhos abaixo dos ombros, dedos dos pés no tapete. Inspirando, eleva os quadris lá para o alto. Olha lá entre os pés abertos na largura do seu quadril, vai tentando levar os calcanhares atrás. Se as suas pernas ainda não esticarem, não tem problema. Respeita o seu corpo, os seus limites. Flexiona o joelho direito, agora estende mais de esquerdo, tentando levar o calcanhar lá no tapetinho. Sente alongar bem a coluna, cabeça e pescoço relaxados entre os braços. Estende o joelho direito, flexiona o esquerdo. Estende o joelho esquerdo. Mantenha-se na postura. Leva bem os glúteos em direção ao teto. Direciona bem a palma das mãos contra o tapete. Abre bem os dedos dos pés. Inspirando, agora traz o pé direito à frente entre as mãos. Se precisar, ajuda com a mão a trazer esse pé à frente. Joelho esquerdo, dorso do pé esquerdo no tapete. Inspirando, eleva os braços acima da cabeça. Entrelaça os dedos das mãos, palma das mãos para cima e você desce mais o quadril à frente. Olha lá para o teto. Tente alongar bem a coluna, fazendo uma leve retroflexão. Alongando o seu músculo da alma, pessoas. Aquele músculo que é como se fosse um suspensório, que conecta o nosso tronco às nossas pernas. Sempre que a gente passa por algum momento desafiador, de estresse, o músculo contrai. Mais uma respiração bem profunda pelo nariz. Traz as mãos ao chão, olha à frente, inspire. E ao expirar agora, estenda o joelho da frente, eleva os dedos do pé direito. Você pode ficar aqui ou tentar flexionar os cotovelos e trazer a testa em direção ao joelho. Inspirando, flexione, olha à frente, traz o quadril à frente. E expirando, estende o joelho. Veja se é possível trazer a testa em direção ao joelho. Sempre com a rinça, com não violência, respeitando o seu momento, o seu corpo. Flexiona o joelho, olha à frente, inspire. E na última vez, expirando, estende o joelho, fica aqui algumas respirações. Sente o seu corpo na postura. Flexiona o joelho direito, estende a perna esquerda, tira o joelho esquerdo do tapete, leva o pé direito lá atrás e já entra no cachorro olhando para baixo. Veja se agora já é possível estender um pouco mais as pernas, relaxa os ombros. Mantenha a respiração profunda com o som do mar. O Ujjayi, Pranayama. Essa respiração bem profunda pelo nariz. Se você ainda não consegue fazer essa respiração, faça o mais profunda que você consiga. Dê um passo com o pé esquerdo agora à frente entre as mãos. Se precisar, usar a mão para te ajudar a trazer o pé à frente. Joelho direito, dorso do pé direito no tapetinho. Inspira, leva os braços acima da cabeça. Traz o quadril bem à frente. Entrelaça os dedos das mãos, palma das mãos para cima. E leva os braços para o alto e para trás. Abre bem o peito.
E a unha bem coluna. Observe sua respiração. Relaxa a testa, maxilar. Traz as mãos ao chão, olha à frente, inspire. Expirando, estende o joelho esquerdo, testa em direção ao joelho. Inspirando, flexione, olha à frente. Na expiração, estende o joelho esquerdo. Inspirando, flexione. E ao expirar, estende e permaneça na postura agora. Leva bem os dedos do pé esquerdo. Se for possível para você, flexiona mais os cotovelos, tenta trazer a testa em direção ao seu joelho. Flexiona o joelho da frente, estende a perna direita, dê um passo atrás para o pé esquerdo, venha para a postura do cachorro olhando para baixo. Faça respirações bem profundas. Vai caminhando com seus pés em direção às mãos. Você pode deixar os pés unidos ou abertos na largura do seu quadril. Pode flexionar um pouquinho os joelhos também. Leva as mãos lá nos cotovelos e movimenta o tronco de um lado para o outro. Fazendo uma massagem lá no sua lombar, tirando toda a tensão dos ombros, do pescoço. Tira a sua coluna bem longa. Vai parando o movimento. Se você está com os pés abertos, pode unir um pouquinho os seus pés, se for possível. Mão esquerda à frente dos pés no chão, pela palma da mão toda no chão. Se precisar, que você pode flexionar os seus joelhos e eleva o braço direito para o alto, olha lá para o polegar da mão de cima. Fazendo uma torção, na postura Uttanasana. Olha lá para o polegar da mão de cima. Retorna a mão direita no chão, deixa a palma da mão toda no tapete, bem próxima dos seus pés, e eleva o braço esquerdo. Imagina que você quer tocar a pontinha dos dedos lá no teto. E aos poucos você vai trabalhando para estender o joelho. Retorna a mão esquerda no tapete. Traz as mãos unidas em frente ao seu coração. Alonga bem a coluna. Contrai o abdômen, o assoalho pélvico. Inspirando, eleve o tronco devagar. Relaxa os braços na lateral, na postura da montanha. Em Tadasana. Feche os seus olhos agora e se observe. Pode abrir os olhos. Mantenha o pé esquerdo firme lá no chão. Eleva o calcanhar direito. Você pode deixar o calcanhar direito aqui na perna. Ou apoiar o pé direito na panturrilha. Ou ainda trazer esse pé próximo da sua virilha. Só não pode deixar o seu pé na altura da articulação do seu joelho. Joelho direito bem para fora. Encaixa o quadril. Contrai o abdômen. Se você não estiver grávida. Mãos unidas em frente ao seu coração. Foque um ponto à frente agora. Essa é a postura da árvore, uma postura que nos convida à presença plena no aqui e agora. Enraiza bem o pé esquerdo lá no chão.
Inspirando agora, eleva os seus braços acima da cabeça. E ao expirar, abre os braços na linha dos ombros. Inspirando, eleva os seus braços. E na expiração, mãos unidas em frente ao coração. Vamos fazer mais uma vez. Inspira, eleva os braços. Expirando, abre os braços na linha dos ombros. Inspirando, suba. Expirando, mãos unidas em frente ao coração. Relaxa o pé direito no chão, pode movimentar um pouquinho os seus joelhos. E vamos fazer para o outro lado. Eleva o calcanhar esquerdo na perna ou na panturrilha. Ou, se for possível, traz o pé próximo à sua virilha direita, encaixa o quadril. Mãos unidas em frente ao seu coração. Foque um ponto à frente. Quanto mais presente você tiver no momento, melhor vai ser o seu equilíbrio. Inspirando, eleva os braços. Expirando, abre os braços na linha dos ombros. Inspire, suba. Expirando, mãos unidas em frente ao coração. Pressiona bem o pé direito lá no chão. Inspira, eleva os braços. Expirando, abre os braços na linha dos ombros. Inspire, suba. Expirando, mãos unidas em frente ao coração. Com suavidade, apoia o pé esquerdo lá no tapete. Afasta um pouquinho as duas pernas. E movimenta agora os seus braços para um lado, para o outro. Deixa soltar qualquer tensão que ainda possa ter no seu corpo. E vai parando devagar. Afasta um pouquinho os seus pés. Ponta dos pés para fora. Olha a frente. Lentamente agora flexione os seus joelhos e desça devagar. Com controle, com a coluna alongada. Encaixa agora os cotovelos por dentro dos seus joelhos. Pode fechar os olhos aqui, se observe. Malasana. Uma ótima postura para trabalhar toda a musculatura do assoalho pélvico, nossa digestão. Essa é uma postura ancestral. Se a gente ainda for lá na Índia, vai ver as pessoas sentadas dessa forma para conversar. É uma postura confortável. Não é para todo mundo. Fecha seus olhos. Se você estiver sentindo algum desconforto nessa postura, se conecta ainda mais com a sua respiração. Agora sente-se no tapetinho, estenda as pernas à frente, deite-se com as costas no chão, queixo em direção ao peito. Mantenha o seu olhar em direção ao teto agora, com o dedo médio, tente encostar nos calcanhares. Inspirando, você vai elevar os quadris, entrelaça os dedos das mãos, estende os cotovelos, sobe mais o quadril. Abrindo seu chakra cardíaco, se conectando com seu coração, com o amor incondicional em você mesmo primeiro, e depois para os outros. Retorne vértebra por vértebra da coluna no tapete.
Pode aproximar a planta dos pés, deixa os joelhos caindo na lateral, apoia a mão esquerda sobre o coração, a mão direita abaixo do umbigo. Deixa o seu corpo bem relaxado, respiração tranquila pelo nariz agora, sem nenhum esforço. Simplesmente observe o movimento do seu corpo ao respirar. Sinta as batidas do seu coração. Vai se entregando cada vez mais ao descanso. Estende as pernas, os braços. Uma postura do relaxamento final da nossa prática de hoje. Escaneie todo o seu corpo, da ponta dos pés até o topo da sua cabeça. Escaneie todo o seu corpo, do topo da sua cabeça à ponta dos pés. Comece a movimentar os dedos das mãos, dos pés. Se espreguice, faça o movimento que o seu corpo pedir agora. Vire-se na sua lateral direita. E devagar sente-se no tapetinho. De pernas cruzadas. Pode deixar as mãos apoiadas sobre os joelhos ou trazer as mãos unidas em frente ao seu coração. Um gesto de gratidão, de respeito. Agradeça a si mesmo, a si mesma, por ter tirado esses minutos do seu dia para o seu autocuidado. Da sua prática de fortalecimento físico e mental. Namastê. Gratidão por ter vocês aqui comigo. E agora, isso foi só uma degustação do que são as práticas, mas eu espero que você já tenha conseguido se conectar com você, se acalmar, sentir aquela paz interior que está aí dentro de você, só precisa sair da superfície e mergulhar um pouco mais fundo. Que bom que você gostou. Que bom, Ana. Que bom, Isa. Tati, Leonardo, obrigada. Bom, agora para a gente encerrar a nossa live do nosso primeiro dia, eu vou finalizar aqui só compartilhando com vocês um pouquinho do que vai ter na minha plataforma da comunidade Neuroflow. Tudo que eu falei sobre o método agora está disponível em uma plataforma. Depois de 7 meses trabalhando nessa plataforma, realmente agora está no ar para vocês. Quem está aqui comigo vai ter um valor promocional especial desse evento. Deixa eu só colocar aqui o finalzinho da nossa para vocês verem. Fiz uma apresentação linda para vocês, quero mostrar. Não é mesmo? Aqui. Nossa, tá tudo enorme aqui para mim. Bom, então o Neuroflow, como vocês perceberam, é muito mais do que um método, muito mais do que uma prática de yoga. Ele envolve os outros pilares, como a alimentação, o sono e o silêncio. Não tem fórmula mágica, são práticas acessíveis que cabem na sua rotina. E eu gosto sempre de falar que você pode e você deve se priorizar, você merece se sentir bem. Você não precisa carregar o mundo nas costas. E aí, o que vai ter dentro dessa comunidade do Neuroflow? Vão ter aulas ao vivo comigo toda segunda-feira. Eu vou compartilhar conteúdos práticos sobre sono, movimento, silêncio e alimentação, que são os pilares do método.
Eu vou também deixar acessível para vocês todos os conteúdos que eu tenho on demand. Então, assim, eu tenho programas específicos que eu vou deixar dentro dessa comunidade. Eu tenho um programa de 21 dias, de jornada para quem tem TDAH, um curso específico sobre as fases da lua, que são para as mulheres se conectarem com os seus ciclos femininos. É, e das fases da lua e do alinhamento energético dos chakras. Além disso, eu vou compartilhar todo mês uma newsletter com temas específicos, temas novos para serem para reflexão e com vídeos exclusivos, além do acesso ao acervo de aulas inéditas e exclusivas. Então, para quem estiver aqui comigo hoje, eu vou disponibilizar condições especiais. A gente vai compartilhar lá no nosso grupo o link para vocês entrarem e já darem uma olhada no site. Foi um prazer enorme ter vocês aqui comigo. Deixa eu parar o share aqui. Foi um prazer enorme ter vocês aqui comigo nessa primeira live. É muita emoção. Ah, depois eu gostaria de ter o feedback de vocês. O que que vocês acharam do método? Deem uma olhadinha lá no link. E aguardo vocês para a nossa live de amanhã, número 2, no mesmo horário, às 11h45 aqui do meu horário. Aí vocês, no horário de vocês, deixe já na agenda, que a gente tem aula até quinta-feira, tá bom? Muito, muito obrigada. Foi um prazer enorme estar aqui. Até a próxima.